nossa plateia aí constituída pelo Feijó, seja bem-vindo. E antes de iniciar essa sessão, gostaria de tornar público aqui um reconhecimento à senhora Heleniste Zita, que, num gesto de extrema capacidade e boa vontade no exercício que ele faculta, esteve passando por momentos de extrema dificuldade na perda de sua mãe, e mesmo assim se disponibilizou a vir aqui a ser uma colaboradora nesse processo tão complicado e tão complexo numa hora como essa. Então gostaríamos de tornar público aqui o agradecimento dessa casa e parabenizá-la por esse altruísmo, por essa boa vontade, por essa superação, que mesmo diante das dificuldades se dispôs a vir aqui ser uma colaboradora nesse momento que a Câmara está latente em vários projetos e com certeza tentando fazer o melhor. Gostaria que o nosso assessor jurídico retransmitisse essa mensagem à mesma, e essa casa fica muito feliz, porque é raro uma servidora com 20 e poucos anos de atividade ter uma atitude tão nobre quanto essa. Só parte de pessoas iluminadas e que tem senso e altamente responsável naquilo que se propõe a fazer. Leve essa menção a ela, nosso ilustre assessor. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 265 do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 8 de dezembro de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 8 do mês de dezembro do ano de 2015, às 7 horas e 30 minutos do dia 8 do mês de dezembro do ano de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, comparecendo os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 7 do mês de dezembro. Matéria de expediente. Feita a leitura das correspondências recebidas. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informação número 87/2015. De autoria do vereador Jadson Miguel Pudente, requerimento número 156/2015 e indicações de número 553, 554, 555 e 556/2015. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação do número 557/2015. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação do número 558/2015. De autoria da vereadora Marilane Fiammestuani, indicação do número 559/2015. Deliberação das proposições, de autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informação número 87/2015 e indicação do número 558/2015. De autoria do vereador Jadson Miguel Prudente, requerimento número 156/2015 e indicações de número 553 a 556/2015. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 557/2015. De autoria da vereadora Marilane Fiammestuani, indicação de número 559/2015. Pequeno expediente. Usaram da palavra os vereadores Vilmarco Maceto, Artemio Tigara, Rui Mares Corteganha, Arlan Guliani, Evandro Pegoraro e Dirceu Biondo. Ordem do dia. Primeira discussão e votação, de autoria do vereador Artemio Tigara, emenda número 1 ao projeto de lei de número 99/2015. Em votação foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 99/2015. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 22/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei complementar número 25/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei complementar número 29/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 96/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 110/2015, foi retirado de pauta em função da apresentação da emenda pelo vereador Vilmarco Maceto. Projeto de lei número 115/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei de número 115/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei 117/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 93/2015, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria dos vereadores
Arlan Guliani, Evandro Pegoraro, Djalma Santos da Rota de Mais Corteganha, projeto de lei número 97/2015, também aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Grande expediente, não houve pronunciamentos. Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9 do mês de dezembro de 2015, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que, para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências. Antes, porém, de dar a sequência aqui, vamos... Está sendo retirado, então, aí as duas emendas ao projeto de lei número 86/2015, e, por acordo, evidentemente, e essa outra emenda está sendo retirada de pauta, então, emenda ao projeto número 100/2015, como pré-acordado pelas lideranças e pedido pelos autores também. E também pedimos a inclusão em primeira votação dos respectivos projetos, projeto de lei 126/2015, projeto de lei 118/2015, projeto de lei substitutivo número 114/2015, projeto de lei 105/2015, projeto de lei 108/2015 e ainda a emenda aditiva modificativa número 1 do projeto de lei número 110/2015, projeto de lei 130/2015, projeto de lei 129/2015, projeto de lei 128/2015. Solicito, então, ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também na matéria de expediente. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei complementar número 24/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 164, de 27 de julho de 1999, e alterações que instituem o regime próprio de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo do município de Concórdia e criam o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Concórdia. Projeto de lei complementar número 26/2015, de autoria do Poder Executivo, que institui a revisão do Plano Diretor Municipal Rural de Concórdia. Emenda número 1 do projeto de lei complementar número 28/2015, que modifica a redação do inciso 1º do artigo 1º e do artigo 4º, caput e parágrafo 1º, e artigo 7, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º, inciso 1, 90% aos procuradores do município. Artigo 4º, compõe o conjunto de procuradores municipais da administração direta os ocupantes dos cargos efetivos de advogado ou procurador, dos cargos em comissão de assessor jurídico e de diretor jurídico, bem como os advogados em função de confiança e que estejam no exercício do cargo ou função. Artigo 7º. Os procuradores que forem admitidos após a entrada em vigor da presente lei passarão a ter direito à percepção dos honorários sucumbenciais em igualdade de condições com os demais procuradores, depois de cumprido o período de carência de 1 ano de exercício do cargo ou função. Projeto de lei complementar número 28/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o pagamento dos honorários de sucumbência e os decorrentes de acordos de processos judiciais aos procuradores do município de Concórdia, suas fundações e autarquia, e fixa critérios para o rateio desses valores e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 31/2015, de autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da lei complementar número 159, de 1º de junho de 1999, e alterações que dispõem sobre a criação e organização do Sistema Municipal de Ensino do município de Concórdia. Projeto de lei complementar número 32/2015, autoriza o município a celebrar termo de concessão de direito real de uso gratuito e ou vender imóveis de forma subsidiada e dá outras providências. Projeto de lei número 116/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social. Projeto de lei do número 119/2015, também de autoria do Poder Executivo, que
autoriza a doação de bens do município pelo Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos a órgãos. Projeto de lei número 122/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município a destinar recursos financeiros para termos de colaboração e de fomento com entidades por meio de edital de credenciamento. Projeto de lei número 124/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e da outras providências. Projeto de lei número 127/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Emendas recebidas de autoria do vereador Vilmar Comaceto, emenda número 1 ao projeto de lei número 110/2015, em que adiciona-se no artigo 1º que passa a vigorar com a seguinte redação. Em relação a essa emenda, eu vou fazer a leitura do primeiro item na íntegra, os demais, a inclusão da adição e modificação é no mesmo teor, para não se tornar extensiva a leitura, como todos têm em mãos. Artigo 1º. Esta lei estabelece o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, regulamenta a mobilidade urbana estabelecida do Plano Diretor Municipal de Concórdia, leis complementares número 614/2011, 612/2011, Sistema Viário 158/2001, Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei 186, Código de Obras e Edificações, número 187/2001, Parcelamento do Solo Urbano, a 188/2001, Código de Postura, 662/14, Criação do Sistema Cicloviário, Leis de número 3.498/2003, Programa de Acessibilidade de Deficientes Visuais em Calçadas e Passeios Públicos, Lei 4.102/2009, Programa de Construção de Calçadas e Melhorias dos Passeios Municipais, Lei 4.749/2015, Estatuto do Pedestre e ainda os dispositivos pertinentes da Lei Federal de número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e artigos 21, inciso 20 e 182 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trata da política de desenvolvimento urbano. Na letra B, adiciona-se no anexo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, no capítulo 3, uso e ocupação do solo, quadro com indicação das leis e os respectivos artigos considerados relevantes para a especificidade do plano de Concórdia, Mobilidade Urbana de Concórdia, na página 134. E na letra C, adiciona-se no anexo do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, no capítulo 21, legislação, análise jurídica da legislação municipal sobre mobilidade urbana, na página 459, que passa a vigorar com a seguinte redação, conforme já lido anteriormente. E a letra D, adiciona-se no anexo legislação, no capítulo 21, na minuta de lei do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Concórdia, no artigo 1º, na página 461, que passa a vigorar também com a redação já lida anteriormente. Também com a inclusão, projeto de lei de número 126/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Familiares dos Dependentes Químicos, a FADEC. E projeto de lei de número 118/2015, de autoria do Poder Executivo, que aprova o plano de classificação de documentos e tabela de temporalidade de documentos do município de Concórdia, ambos com pareceres. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, projeto de lei substitutivo número 114/2015, que dispõe sobre a prioridade na participação de artistas locais nas aberturas de shows, musicais e eventos no âmbito do município de Concórdia. Projeto de lei número 105/2015, de autoria do vereador Rui Mário Escorteganha, que denomina vias públicas do bairro São José e do loteamento Jardim Sul do bairro Nova Brasília. Projeto de lei de número 108/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, denomina vias públicas do loteamento Minosso do bairro São Cristóvão, com pareceres. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 110/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana do município de Concórdia, também com pareceres anexos.
Projeto de lei do número 130/2015, do Poder Executivo, que autoriza o município a acrescer valor no artigo 1º da lei número 4.723, de 5 de janeiro de 2015, e alterações, que autorizam celebrar convênio com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Concórdia, Bombeiros Voluntários com pareceres. E o projeto de lei do número 128/2015, do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 4.671, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre a utilização de alternativas tecnológicas ambientalmente sustentáveis nas escolas municipais de Concórdia. De acordo, havia sido retirado de pauta, portanto, não, por favor. Volta-se a excluir da pauta o projeto de lei número 128/2015, de autoria do Poder Executivo. E o projeto de lei do número 129/2015, do Poder Executivo, que acresce o artigo 5º, letra A, na lei número 4.245, de 13 de dezembro de 2010, e alteração, que dispõe sobre a edição de livros relacionados à cultura concordense pelo município de Concórdia com pareceres. Projetos recebidos, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 128/2015. Altera dispositivos da lei número 4.671, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre a utilização de alternativas tecnológicas ambientalmente sustentáveis nas escolas municipais. Projeto de lei número 129/2015, que acresce artigo 5º, letra A, na lei número 4.245, de 13 de dezembro de 2010, e alteração, que dispõe sobre a edição de livros relacionados à cultura concordense pelo município de Concórdia. E o projeto de lei do número 130/2015, que autoriza o município a acrescer valor ao artigo 1º da lei número 4.723, de 5 de janeiro de 2015, e alterações que autorizam celebrar convênio com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Concórdia, Bombeiros Voluntários. Proposições recebidas. De autoria do vereador Alan Guliani, indicação do número 560/2015, sugere que sejam feitas melhorias na rua Angola, localizada no bairro das Nações. Indicação de número 561/2015, sugere que seja providenciada a reforma ou substituição da edificação do ponto de táxi localizado na rua Oreste Farina, na esquina com a Rua do Comércio, bem como a instalação de iluminação no referido local. De autoria do vereador Rogério Sandro Pacheco, indicação do número 562/2015. Sugere que seja feita a macadamização da estrada localizada na comunidade de Linha São Paulo, nas proximidades da caixa d'água da empresa Casan. E indicação do número 563/2015, em que sugere que seja realizada a manutenção, limpeza no cemitério municipal de Concórdia. De autoria da vereadora Marilane Famestuani, indicação do número 564/2015. Sugere que serão feitas melhorias com macadamização na estrada que dá acesso ao centro comunitário da comunidade de Saltinho. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicação do número 565/2015. Sugere que serão viabilizadas melhorias, bem como a limpeza no acostamento da rótula do contorno viário norte até a comunidade de Linha São Paulo. E indicação de número 566/2015, que sugere que será contatado com o órgão competente para que sejam viabilizadas melhorias da estrada que dá acesso ao cemitério de Linha São Paulo, bem como a substituição de bueiros. E de autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 567/2015, em que sugere que seja feita a macadamização e britagem na estrada geral de linha Vitória, da empresa Trimarte, até o centro comunitário da comunidade, passando pela propriedade do senhor Remy Pedro Schons. E indicação de número 568/2015, em que sugere que será feita a macadamização e britagem na estrada geral de linha Rui Barbosa, da entrada de linha Suruvia até a propriedade do senhor Luiz Piccoli. Passamos então para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Alan Guliani, indicações de número 560 e 561/2015. Está em discussão e votação indicação 560/2015, indicação 561/2015, de autoria do vereador Alan Guliani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão.
A indicação 560 e a indicação 561/2015 estão aprovadas. De autoria do vereador Rogério Santos Pacheco, indicações do número 562 e 563/2015. Está em discussão e votação indicação 562/2015, indicação 563/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa, internautas. Excelência, rapidinho, só para esclarecer aqui, até porque ontem, falando sobre essa indicação que trata da limpeza do cemitério municipal, ontem nós tivemos uma indicação também parecida de detetização desse espaço, né, pela vereadora Marilane, mas acho importante enfatizar e registrar essa nossa preocupação, até porque passamos por lá nessa semana e constatamos problemas seríssimos nessa questão da limpeza, né? E aí seria importante que a administração fizesse esse encaminhamento através de uma equipe para retirada de a gente ver muito lixo dentro lá, de restos de flores, enfim, se vocês observarem, depois eu vou passar a foto para vocês, está muito complicada essa situação, até porque a gente sabe que o Estado, não só o Estado, o país inteiro está em alerta com relação a esse problema da Zika vírus, né? Do mosquito da dengue também, a questão da Zika vírus relacionada à questão da microcefalia, é um problema seríssimo. Então nós temos que dar o exemplo nesse momento, né, e fazer a nossa parte, principalmente a questão do poder público. Então é com esse intuito que nós estamos encaminhando essa proposição e fazendo com que a administração, o mais rápido possível, comece a fazer essa limpeza que está precária lá, e não é os servidores que estão lá, são pessoas trabalhadoras, tal, mas tem que haver uma equipe maior para poder fazer o recolhimento desse lixo que causa sérios problemas de saúde pública. Então é com esse propósito que encaminhamos essa indicação e esperamos que ela seja atendida o mais rápido possível. Muito obrigado, senhores. Continua em discussão e votação, indicação 562, indicação 563/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 562 e a indicação 563/2015 estão aprovadas. De autoria da vereadora Marilane Femestrone, indicação do número 564/2015. Está em discussão e votação, indicação 564/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 564/2015 está aprovada. De autoria do vereador Artemio Chigara, indicações do número 565 e 566/2015. Em discussão e votação, indicação 565, indicação 566/2015, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 565 e a indicação 566/2015 estão aprovadas. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicações do número 567 e 568/2015. Está em discussão e votação a indicação 567/2015, indicação 568/2015, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 567 e indicação 568/2015 estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Palavra o vereador Pro Marco Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, membros da mesa, internautas que nos assistem, imprensa, servidores desta casa, assessores, faço uso da palavra, senhor presidente, apenas para nos reportar a presença ontem dos empresários e proprietários de floricultura, e aqui houve a manifestação tanto da representação desse segmento, como também
a manifestação de vários vereadores apoiando, ao menos se sensibilizando com essa questão. E nós encaminhamos aqui uma proposição de fazer uma indicação coletiva para que a vigilância sanitária possa, então, tomar conta dessa situação e verificar até que ponto é procedente esse encaminhamento ou não, no sentido de fazer a fiscalização do comércio de flores no interior dos supermercados. Nós elaboramos a indicação e estamos pedindo, se há interesse dos vereadores também subscrever, a nossa assessora passaria daí a indicação e amanhã a gente aprovaria ou não a indicação, porque como houve uma manifestação de vários vereadores sensibilizados com a causa, né, nós acabamos elaborando e pedimos o apoio dos colegas subscrevendo. De acordo? Era isso, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, imprensa que nos prestigia, o Giotto que aqui está, internautas. Mas hoje eu vou ocupar o pequeno expediente para fazer alguns apontamentos de ordem aqui, digamos, de trabalho nosso. E, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer. O senhor presidente já deu algumas coordenadas no início, mas nós temos a servidora Helenice, que faleceu, digamos, a gente sabe que faleceu seu pai, né, essa semana, a sua mãe, desculpa, a sua mãe, e que foi feito o sepultamento na terça-feira, realizado, e já no dia de ontem, na segunda-feira, já no dia de ontem, estava aqui trabalhando, porque nós temos várias matérias, mas dizer assim, o esforço de que teria 8 dias para tirar, digamos, né, de licença, mas se dedicou, né, estava aqui trabalhando. Então eu faço um registro pela coerência, né, e pela disposição e pelo comprometimento que se tem com o serviço público, né, porque são realmente, às vezes você vê tantos maus exemplos, né, na sociedade, em outros setores, e quando você tem um bom exemplo, que é da Casa Legislativa, isso engrandece o nosso Legislativo. Dizer aqui da importância, e olha, não foi por coisa, né, foi noite adentro. E o próprio Betinho também ontem, foram 60 dias também, não foi só nesse momento, mas durante todo o processo também, que estava internado, sua mãe, sempre se dedicando aqui ao serviço público, à nossa casa, e no dia de ontem a gente sabe que foi até altas horas da noite para poder deixar a pauta pronta. Então, em nome do governo também, em nome também da base do governo nosso, fazer esse reconhecimento, destacar a importância que nós temos aqui uma casa sempre enxuta, com bons servidores, mas destacar esse exemplo que realmente a pessoa sofreu uma questão também emocional, né, que sabe que isso abala a pessoa, né, imagina perder a mãe, e no outro dia desse sepultamento está aqui comprometida com o serviço público. Então, fazer esse registro, e além disso, fazer o registro também, o próprio Betinho ontem, né, toda a equipe aqui da casa, os assessores da presidência, o Beto, ontem à tarde também reunidos aqui conosco, com o Arlan, com vereadores, o Pacheco, conversamos bastante, para poder, enfim, os projetos importantes, né, que a pauta está aí, né, foi feito também um esforço muito grande de todas as comissões, então fazer esse reconhecimento público, porque às vezes na sociedade passa que os vereadores, o setor público, mas dizer que realmente as pessoas estão comprometidas, tem aquele espírito coletivo de ajudar, e não é de graça que nós somos uma cidade reconhecida no Brasil, pela nossa qualidade de vida, pela nossa organização, as instituições daqui, se pegar tanto os sindicatos patronais como de empregados, as entidades, o poder público municipal, a Câmara, aonde você vai num congresso, aqui é exemplo. Nós estávamos no Congresso de Vereadores, na Zanella, semana passada, e a gente vê o quanto que aqui a gente tem avançado, comparando com outras câmaras, comparados com outras regiões. Mas eu tinha que fazer esse registro também, em nome também do governo, e reconhecer e agradecer por esse esforço todo que tem sido feito nessa semana, mas principalmente a nossa servidora Helenice, que tem feito também essa superação muito grande, né, através do tempo da enfermidade, depois do passamento da morte de sua mãe, e realmente estava aqui ontem, de cabeça erguida, trabalhando, fazendo que o município andasse, encaminhasse, abrindo mão de um direito que tinha, em nome desta casa, em nome também dos nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria também de estender esses créditos ao nosso ilustre assessor jurídico também e dizer que fico muito tranquilo e muito feliz em ter uma equipe deste porte, desse calibre, dessa envergadura, que faz com que a gente defenda essa casa aqui a unha e dente, ao menos enquanto a gente estiver por aqui. Mas estender esses créditos também ao nosso ilustre assessor, que com certeza sofreu junto, lamentou as penas junto, mas, no entanto, estava ali ao lado da sua esposa, sendo solidário e extremamente eficiente em tudo o que lhe compete fazer. Então, atribuo esses créditos ao senhor também. Está livre a palavra do pequeno expediente. Continua. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos então para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 22/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 593, de 21 de setembro de 2011, e alterações que estabelecem a política municipal de atendimento da criança e do adolescente. Está em segunda discussão e votação projeto de lei complementar 22/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 22/2015 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número complementar de número 25/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o calendário fiscal do município de Concórdia para o exercício de 2016 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 25/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, põe em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 25/2015 aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 29/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos do anexo 2, tabela de taxa de licença para localização e permanência, da lei de número 1766, de 26 de novembro de 1971, e alterações, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Concórdia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 29/2015 do Poder Executivo. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 29/2015 está aprovado. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 96/2015, que dispõe sobre a baixa de dívida ativa e remissão de créditos tributários. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 96/2015 do Poder Executivo. Ninguém se manifestando, põe em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 96/2015 aprovado em segunda votação. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 99/2015, com a emenda aprovada, e que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a efetuar despesas com vistas à realização de eventos do desporto comunitário e de rendimento. Em discussão e votação, projeto de lei 99/2015, de autoria do Poder Executivo, já com a emenda aprovada. Ninguém querendo manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 99/2015 do Poder Executivo aprovado em segunda votação, juntamente com a emenda. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 109/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo do município a receber em doação imóvel da União. Em discussão e votação, projeto de lei 109/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 109/2015 aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 115/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Fundação Municipal de Cultura a doar bens pertencentes ao Museu Histórico Hermano Zanoni. Em discussão e votação, projeto de lei 115/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 115/2015 aprovado em segunda votação.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 117/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas decorrentes da participação do município de Concórdia no revezamento da tocha olímpica, evento integrante dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em discussão e votação, projeto de lei 117/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 117/2015 está aprovado. Sempre em segunda, né? Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 93/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, que institui o Agosto Dourado no município de Concórdia. Está em segunda discussão e votação, projeto de lei 93/2015, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Ninguém querendo se manifestar, coloco votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 93/2015 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 97/2015, de autoria dos vereadores Djalma Santos Lazarotti, Arlan Guliani, Evandro Pegorari e Rui Mário Escoteganha, institui a campanha Setembro Verde no âmbito do município de Concórdia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 97/2015, de autoria dos vereadores já mencionados. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 97/2015 aprovado em segunda votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 24/2015 do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 164, de 27 de julho de 1999, e alterações que instituem o regime próprio de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo do município de Concórdia e criam o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Concórdia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 24/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 24/2015 aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, emenda aditiva modificativa número 1, que modifica o parágrafo 1º do artigo 13 e inclui o parágrafo 2º ao artigo 13, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. O licenciamento ambiental poderá abranger atividades potencialmente poluidoras de baixo impacto e aqueles delegados mediante instrumento nos termos das normas do CONSEMA. E inclui-se o parágrafo 2º ao artigo 13 com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O licenciamento ambiental poderá ser exercido mediante competência originária do município ou através de delegação ao consórcio público intermunicipal nos termos da legislação vigente. Trata-se da revisão do Plano Diretor Municipal Rural de Concórdia, projeto de lei complementar número 26/2015. Está em primeira discussão e votação a emenda aditiva modificativa. O projeto de lei complementar número 26/2015. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação a emenda aditiva modificativa ao projeto de lei complementar número 26/2015. Agora, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 26/2015, com a emenda aprovada, que institui a revisão do Plano Diretor Municipal Rural de Concórdia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 26/2015 do Poder Executivo, já com a emenda aprovada com os pareceres. E com os pareceres também. Palavra ao vereador Rui Mário Escoteganha. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através do sistema online, servidores dessa casa, imprensa, pessoas também que estão aqui nos acompanhando. Mas, sem dúvida, a revisão do plano diretor rural, o plano diretor municipal rural de Concórdia, é fruto de todo um trabalho
de algum tempo já, e vem sendo feito através da administração municipal. Em momento que nós estávamos na frente da Secretaria Municipal de Agricultura também, trabalhamos muito para isso, é fruto de uma discussão da sociedade através de diversos momentos, sejam eles em audiências públicas, reuniões, discussões, visitas, e sem dúvida alguma, estamos melhorando e ampliando a possibilidade de que o município de Concórdia possa estar efetivamente implementando políticas públicas voltadas ao setor rural, fortalecendo ainda mais esse setor tão importante para o nosso município, para a região, contribuindo assim para o desenvolvimento da região e em específico para o desenvolvimento rural. Então, sem dúvida, é fruto de um trabalho, a gente se sente muito feliz, contente, porque neste momento estamos sim aprovando fruto de um trabalho da organização e da discussão da sociedade. Então, pedimos sim que essa casa possa aprovar sim esse projeto. Sem dúvida, um passo muito importante para a comunidade, em específico aqui para o meio rural. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em primeira discussão e votação projeto de lei complementar 26/2015, já com a emenda aprovada. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 26/2015 está aprovado em primeira votação juntamente com a emenda. De autoria da Comissão de Segurança, Ciência Social e Previdência e Defesa do Direito do Cidadão, emenda modificativa redacional número 1 ao projeto de lei complementar número 28/2015, que dispõe sobre o pagamento de honorários de sucumbência e os decorrentes de acordos de processos judiciais aos procuradores do município de Concórdia, suas fundações e autarquias, e fixa critérios para o rateio desses valores e dá outras providências. Está em primeira discussão e votação a emenda modificativa redacional número 1 ao projeto de lei complementar número 28/2015. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A emenda modificativa redacional número 1 ao projeto de lei complementar número 28/2015 aprovada em primeira votação. Em primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 28/2015, com a emenda aprovada, que dispõe sobre o pagamento dos honorários de sucumbência e os decorrentes de acordos de processos judiciais aos procuradores do município de Concórdia, suas fundações e autarquia, e fixa critérios para o rateio desses valores e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 28/2015 do Poder Executivo com a emenda aprovada. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 28/2015 está aprovado em primeira votação juntamente com a emenda. Em primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 31/2015. Que altera dispositivos da Lei Complementar número 159, de 1º de junho de 1999, e alterações, que dispõe sobre a criação e organização do Sistema Municipal de Ensino do município de Concórdia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 31/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 31/2015 aprovado em primeira votação. Mas foi agora. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 116/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 116/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 116/2015 está aprovado em primeira votação. 32. 31. Seguinte. Primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 32/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar termo de concessão de direito real de uso gratuito e ou vender imóveis de forma subsidiada e da outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 32/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 32/2015 aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei do número 119/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação de bens do município pelo Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos a órgãos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 119/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar, ou melhor, projeto de lei 119/2015, aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 122/2015 do Poder Executivo, que autoriza o município a destinar recursos financeiros para termos de colaboração e de fomento com entidades por meio de edital de credenciamento. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 122/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 122/2015, aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 124/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e da outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 124/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 124/2015, aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 127/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 127/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 127/2015 está aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 118/2015, de autoria do Poder Executivo, que aprova o plano de classificação de documentos e tabela de temporalidade de documentos do município de Concórdia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 118/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 118/2015 está aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 129/2015, de autoria do Poder Executivo, que acresce o artigo 5º, letra A, na lei número 4.245, de 13 de dezembro de 2010, e alterações, que dispõe sobre a edição de livros relacionados à cultura concordiense pelo município de Concórdia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 129/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 129/2015, aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 130/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a acrescer valor ao artigo 1º da lei número 4.723, de 5 de janeiro de 2015, e alteração, que autorizam celebrar convênio com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Concórdia, Bombeiros Voluntários. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 130/2015, de autoria do Poder Executivo. Palavra o vereador Evandro Pegoraro.
Senhor presidente, demais vereadores, mas rapidamente esse projeto é sempre importante, né? Quando a gente fala dos bombeiros voluntários aqui de Concórdia, dizer que o município é sempre um grande parceiro, né? E esse projeto, então, mais 70 mil, que é importante, né? Então, uma solicitação dos bombeiros em que o governo municipal está novamente atendendo e sempre dizendo que, sempre ressaltando o trabalho que os bombeiros fazem no nosso município, que é um trabalho importante, né? Que é um orgulho nosso, né? Sempre nas chamadas, nas ocorrências, né? No socorro à comunidade, e o município sempre tem essa parceria muito grande. E eu sempre digo que toda vez que a gente faz essa... evidencia essa questão do Executivo Municipal, que tem sempre contribuído à medida do possível, nós também sempre colocamos a contrapartida do Estado, né? Que nós esperamos que em algum momento o Estado faça um convênio, né, via município, enfim, também auxiliando os bombeiros voluntários, porque a gente sabe que o trabalho que faz, e realmente essa é uma função que deveria ser do Estado, e os voluntários nasceram fruto da ausência desse trabalho que havia. E nada mais justo do que o Estado também fazer a sua contrapartida com 100, 200, 300 mil, uma forma de estar contribuindo também. Mas só registrar aqui o quanto é importante sempre essa parceria que tem o município com o nosso bombeiro voluntário, que é sempre um grande orgulho para nós. Senhor presidente, obrigado. Continua em primeira discussão e votação o projeto de lei 130/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 130/2015 aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de lei de número 108/2015, que denomina vias públicas do loteamento Minosso do bairro São Cristóvão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 108/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 108/2015 aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de lei de número 126/2015, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Familiares dos Dependentes Químicos, a FADEC. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 126/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 126/2015 aprovado em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei substitutivo número 114/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, que dispõe sobre a prioridade na participação de artistas locais nas aberturas de shows musicais e eventos no município de Concórdia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei substitutivo número 114/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, membros da mesa, internautas que nos assistem, servidores desta casa e assessores e imprensa. Quero apenas justificar o encaminhamento desse projeto de lei substitutivo, número 114/2015. Primeiro quero me dirigir ao vereador Rogério Pacheco, parabenizando pela iniciativa, né, que é de sua autoria, o projeto original, mas o nosso objetivo com esse substitutivo, na verdade, é qualificar ainda mais, né? Primeiro, reconhecer a importância da iniciativa, porque está buscando aqui oportunizar que artistas locais participem, ao menos, da abertura de eventos, né, e que são promovidos pelo município. O substitutivo ele tem como justificativa, inclusive por orientação da própria assessoria jurídica, no sentido de que o projeto original estaria prevendo apenas quando o município estaria promovendo shows e eventos com recurso público, é claro, mas existem casos onde os eventos também são promovidos através de parcerias, através de convênios, onde o recurso público repassa recurso para essas entidades. Bom, se nesses convênios tem recurso público, nós entendemos que também deveriam ser oportunizada a participação de artistas locais também quando da realização de shows em parceria ou através de convênio com a prefeitura.
Havendo essa modificação no artigo 1º, o artigo 2º praticamente perderia sentido, porque se não houver essa inserção, estaria o próprio poder público se autofiscalizando, e que não se entende não seria o mais o legal possível, né? Com a inclusão dessas parcerias, aí sim se justifica, né, o fato do poder público fiscalizar então a aplicação desse recurso quando utilizado por essas entidades conveniadas. E por último, né, conforme enunciado na ementa, estaria se referindo a shows, e nós sabemos musicais, e que existem muitos eventos onde é de teatro, outras atividades que também têm a possibilidade de contratar artistas, exemplo de profissionais de teatro, e que com esse substitutivo também estaria sendo incluído, então, essa possibilidade desses artistas, oportunizando, né, esses artistas na abertura dos shows também, ou de eventos que necessariamente não sejam de cunho musical. Portanto, era isso o nosso projeto, e pedimos o apoio dos colegas para a sua aprovação. Muito obrigado. Continua em primeira discussão e votação, projeto de lei substitutivo número 114/2015. Palavra ao vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da assistência, pessoas aqui já nominadas, internautas, mas, excelência, quero também manifestar sobre essa proposição apresentada pelo vereador Comassetto, ao qual quero agradecer também, e acho que o mais importante dentro dessas nossas discussões aqui é a gente levantar esses temas, esses debates relacionados a assuntos de interesse da nossa sociedade, de classes que são representadas por essas proposições. Então, acho que isso é o mais importante. É claro que não vamos entrar no mérito. Conversei com o vereador Comassetto até por telefone, ligou para mim, esclarecendo as dúvidas que ele tinha, mas eu quero ressaltar exatamente isso. Acho que é essa a iniciativa de a gente tentar cada vez melhorar ainda mais aquilo que tramita aqui nessa casa. Então, acho que esse foi o objetivo, né, sem entrar no mérito da questão, mas o principal acho que foi isso, e eu compartilho e, de certa forma, também apoio essa proposição encaminhada nessa casa. Muito obrigado, senhor. Continua em primeira discussão e votação, projeto de lei substitutivo número 114/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei substitutivo número 114/2015, aprovado em primeira votação. De autoria do vereador Vilmar Comassetto, em primeira discussão e votação, emenda aditiva, modificativa número 1 ao projeto de lei de lei número 110/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana do município de Concórdia. Em primeira discussão e votação, emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 110/2015. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 110/2015 está aprovada em primeira votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de autoria do Poder Executivo de número 110/2015, com a emenda aprovada, que trata sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana do município de Concórdia, PMMU. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 110/2015, de autoria do Poder Executivo, já com a emenda aprovada. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 110/2015 está aprovado em primeira votação, juntamente com a emenda. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 105/2015, de autoria do vereador Rui Maris Corteganha, que denomina vias públicas do bairro São José e do loteamento Jardim Sul do bairro Nova Brasília. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 105/2015, de autoria do vereador Rui Maris Corteganha. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 105/2015 está aprovado em primeira votação. Grande expediente. Está livre a palavra do grande expediente. Não, tem o 100. Projeto 100 do... Só um minutinho. Pedimos um minuto, então, para fazer a devida correção. Qual é que é
Mas é que não veio para cá. Nós podemos... É esse aqui, ó? Esse aqui? Então volta. O 100 tá aqui. Tem aí comigo? Pega o do Beto aí depois. Eu posso emprestar do Beto aqui. Tá certo. Senta aqui também. Tá aqui. Então devolve aqui. Volta o 100. Pedimos desculpa aí pelo pequeno lapso em função da intensidade e quantidade de projetos aqui. Cria-se esse pequeno desconforto, mas rapidamente solucionado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 86/2015, de autoria do Poder Executivo, que institui o Banco Social de Materiais de Construção. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 86/2015, de autoria do Poder Executivo, juntamente com a emenda. Sem emenda, melhor dizendo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 86/2015 do Poder Executivo está aprovado em primeira votação, sem a emenda. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 100/2015, que estabelece normas sobre a instalação e o funcionamento de atividades destinadas à realização de feiras e eventos temporários. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 100/2015, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 100/2015, aprovado em primeira votação. Agradecer a gentileza dos vereadores, que são extremamente solidários aí nesses momentos que nos geram uma pequena insegurança, mas com o apoio e a boa vontade dos senhores, a gente consegue equilibrar esse ambiente. Está livre a palavra do grande expediente. Agradeço a generosidade dos vereadores e das vereadoras e também de toda a nossa equipe, assessores, internautas, enfim, a todos aqui o nosso reconhecimento, e encerro então a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 10 de dezembro, às 7h30 desse mesmo local e horário. A todos um bom dia.